Os primeiros a derrubar medidas do governo contra eles no Brasil foram os indígenas. Os primeiros a criar esse estado de inércia que a gente está vivendo, né, agora, foram os indígenas, foram os primeiros a ir para a rua. O que mostra que o protagonismo deles é vanguarda nessa conjuntura política extremamente desfavorável à sociedade. Os primeiros foram os indígenas, na sequência vieram as mulheres. Né? E a gente está esperando o resto da sociedade. Cadê o resto da sociedade? Né? Então, eu acho que eu gostaria de ressaltar isso, assim como a importância hoje da Sônia Guajajara como uma liderança indígena extremamente importante, que foi candidata à co-presidência do Brasil pelo PSOL, junto, né, com o Boulos, agora na última eleição. Grandes lideranças indígenas que estão circulando o mundo e levando seu pensamento, sua filosofia, sua visão política de todo esse processo, como o Davi Copenaua Yanomami, que está fazendo conferência em diversas universidades, não para, como o Raoni Mentutiri Kayapó, que está completando 90 anos de idade, está rodando o mundo aí, chamando a atenção para as nossas lutas, um guerreiro incansável, como, por exemplo, a Tuíra Kayapó, como o Ailton Krenak, e aí eu poderia citar vários em diversos locais, né? Então, eu gostaria de fechar minha fala, então, falando desse protagonismo indígena contemporâneo, atual, que tem desde jovens, né, na mais tenra idade, até guerreiros indígenas e anciãos e anciãs com 90 anos de idade, lutando para poder continuar existindo e trazer uma semente de esperança para nós, enquanto que eu costumo dizer que eles constituem uma outra referência de humanidade, outras referências de humanidade. São a semente da esperança de que outros mundos não só são possíveis, mas que eles existem. A gente não consegue perceber. A gente precisa ajustar o nosso foco, a nossa atenção para a existência contemporânea de outros mundos, que não são só possíveis, são concretos, são reais. E, nesse sentido, eu convido a todas e todos para que estejam mais atentos à existência desses outros mundos, dessas outras perspectivas de humanidade, de existência, e que, de preferência, se puderem se posicionar nesse cenário político, nesse jogo político, a favor do que vocês achem mais justo, e se, entre essas pautas de justiça, os direitos territoriais de existência indígena, fizerem parte deles, eu tenho certeza que são todas e todos muito bem-vindos nessa luta. Muito obrigado. Os ativistas que alimentam um pouco da nossa atuação também. Sem uma sociedade civil forte, a Defensoria Pública, primeiro, não tem razão de existir, e segundo, não vai conseguir minimamente atuar sozinho. A questão é muito mais política do que técnico-jurídica, como o professor Emerson acabou de sinalizar aqui, não com essas palavras. Eu acredito aqui que vocês tenham uma ideia de como é que funciona um processo de reconhecimento de terra tradicional, né? Eu vou passar um pouco ao largo disso e vou trazer alguns exemplos, algumas incidências que a gente teve em ações esporádicas para garantir não só o procedimento, como para garantir a sobrevivência de população tradicional, em alguns casos onde a gente foi chamado a atuar. Eu vou lançar aqui um desafio, eu não sei se está liberado o debate, mas eu sou uma pessoa que tem uma tendência à anarquia, que é relativamente forte. De um exemplo que eu peguei, eu tinha 6 meses de defensoria pública lá em Rio Branco, era uma questão bem interessante, que foi o estabelecimento após uma tribo ocupar a superintendência da FUNAI, porque havia ali um processo de demarcação de terra indígena
que estava muito atrasado, estava demorando a acontecer. E foi demarcada essa terra justamente em cima do que se convencionou chamar de uma reserva extrativista. Esse era um problema que a gente tinha que lidar. Quer dizer, eu 6 meses de defensoria, nascido e criado aqui, Botafogo, Copacabana, e aí eu fui parar em Marechal Thaumaturgo, fronteira com o Peru, extremo oeste do país. Não era arma não, era faca. E aí a gente tentou, enfim, a gente teve que tentar compor essa situação. O território tradicionalmente ele era ocupado por membros da etnia xaninca. É interessante assim que eles parecem um pouco com os incas, são os caras grandes, altos, fortes, e tem uma produção têxtil também. É uma tribo interessantíssima, fiquei muito amigo de um dos caciques. O outro eram 2 irmãos, né, basicamente. Piapá? Quê? Piapá? Não. Na aldeia Pichua, um desses caciques chegou a ser capa de um disco do Milton Nascimento, que é o Bem que é Xaninca. Apareceu na novela aí agora, que tinha forçação de barra com a questão indígena e tal. Essa terra xaninca foi demarcada no final da década de 80, início da década de 90. E eles impuseram para que a população tradicional ribeirinha que morava ali tivesse uma questão coletiva da ocupação do espaço e da terra, da economia em geral. Pois bem, alguns ribeirinhos saíram e se criou essa reserva extrativista um pouco mais acima do rio. Essa nova etnia que apareceu ali se autodenominava Apolima Arara. Gera dúvida, né? Começou a reivindicar a terra ali, e a terra foi demarcada em cima dessa reserva extrativista. Quer dizer, a gente tinha, por um lado, uma primeira comunidade indígena que via com muita apreensão o conflito ali. Se alguém tiver a oportunidade de ir lá, é uma comunidade extraordinária. Nós tínhamos ali um outro grupo de pessoas que já tinham saído de suas terras anteriormente, estavam ocupando uma segunda terra e tinha uma iminência de sair dessa terra. E nós tínhamos um terceiro grupo, que era esse Apolima Arara, que se identificava como uma nova tribo indígena que estava surgindo e que chegou naquele lugar e teve uma identidade com o espaço, que era justamente à margem do rio, nesse município, Marechal Thaumaturgo, extremo oeste do Acre. Pois bem, esse era o conflito que a gente tinha que compor. Até hoje esse conflito persiste. Até hoje esse conflito persiste aí, eu só tenho notícias dele. Havia uma pressão muito grande dos ribeirinhos para que a gente propusesse uma ação para anular, vejam vocês, a demarcação de uma terra indígena. E a gente chegou à conclusão ali que qualquer assunto que fosse alienado para o judiciário referente à vida daquelas pessoas, fatalmente a gente teria mais prejuízo ainda para a composição daquele espaço ali, para o convívio daquele espaço. Esse é um dos conflitos ali que a gente teve. A gente tem agora uma ação civil pública em face de um deputado estadual, hoje deputado estadual, que incentivou muito o discurso de ódio, uma aldeia, Mata Verde Bonita, que hoje ocupa um espaço dentro de uma APA na cidade de Maricá. Depois do homicídio de uma pessoa, ele começou a atribuir o homicídio dessa pessoa aos indígenas ali residentes. E aí, a partir daí, colocaram fogo no pedaço do espaço, apareceram depois granadas dentro de uma residência, e todo esse processo natural de grilagem que a gente está bem acostumado a vivenciar. Esses são alguns dos exemplos assim, que eu trouxe, e aí eu gostaria muito de saber assim, qual seria a impressão de cada um de vocês, né,
com relação à solução desse primeiro caso, por exemplo. Não sei se o formato agora admite isso, se a gente pode ter debate aqui agora, mas eu queria muito saber se alguém teria alguma outra sugestão para solucionar esse conflito. Pessoas que saíram dessa primeira terra indígena chegaram a ocupar essa terra, que é uma reserva extrativista, e também eram essas mesmas pessoas, os líderes dessa nova etnia indígena. Então, quer dizer, havia uma sobreposição ali de interesses coletivos e de interesses individuais muito séria, que a gente realmente não conseguia trabalhar minimamente, a não ser que fosse estabelecido algum fórum coletivo para a solução desses problemas. A exemplo do que acontece aqui no sul do estado, por exemplo, Paraty, com o Fórum de Comunidades Tradicionais. Paraty é um pedaço privilegiado por Deus e, graças a Deus, também foi esquecido um pouco tempo pelo homem branco, que conta com caiçaras, quilombolas e indígenas, e agora a questão lá está mais redonda. Quer dizer, o que eu quero colocar aqui para todos e todas é que a gente tem um grande desafio, que na verdade é de união, de composição de diferenças, de tentar colocar menos branco possível para solucionar esses problemas, e aqui eu me coloco como branco, né, humildemente como branco, porque não sou eu que vou ajudar a solucionar, não vou ser eu que vou solucionar isso de fora para criar uma solução efetivamente legítima. As soluções têm que ser legítimas, porque se elas não são legítimas, elas são baseadas na força, e não é isso que a gente quer. Né? Então, o grande desafio era esse. Assim, a gente tinha pessoas experientes lá naquela comunidade, mas essas pessoas mais experientes, tinha uma senhora que tinha um horto de mogno, que era uma coisa espetacular. Mas só que ela também era interessada, então ela não tinha a legitimidade possível para chegar para algumas pessoas que, entre aspas, seriam desfavorecidas e que não iriam respeitá-la enquanto agente de decisão. As decisões não podem ser impostas nessa área. E a nossa solução ocidental, e às vezes até que advoga pela inclusão de direitos humanos, né? Ela parte de uma posição extremamente ocidentalizada e que não deixa de ser paternalista. Mesmo nós da esquerda, progressista, universitária, a gente tem essa arrogância. É isso que eu estou querendo colocar aqui para vocês. Então, o pertencimento à autodeterminação dos povos passa efetivamente por uma autotutela desse tipo de conflito. Quando é para fazer a interface com o homem branco, a gente atende. Dentro das possibilidades, a gente realmente consegue atender. A gente apela, né, para o judiciário, como no caso do segundo caso. Essa que era a relação que eu queria trazer para vocês, de um primeiro caso para o outro. Pessoal, nesse primeiro caso, a gente tinha basicamente conflitos entre a população tradicional. Ainda que alguns quisessem viver como brancos e como índios. E algumas outras hipóteses, quando a gente tem uma interface por simultaneidade, né, a gente tem que apelar para o judiciário. Eu acho que isso é o grande desafio do operador do direito para essas questões. A gente tem algumas ações no Brasil bem interessantes com relação muito mais a comunidade tradicional em geral, o quilombo, ele está muito mais próximo da cidade. Então a gente é um órgão ainda muito incipiente, quer dizer, a gente está em 30% de onde está a Justiça Federal. Então não é sempre que a gente tem perna para chegar nesses locais. Imagino que na Bahia a gente tem um defensor de direitos humanos. Em Mato Grosso do Sul a gente tem um defensor de direitos humanos. Olha quantas etnias a gente tem no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, a pauta da minha colega Daniela é basicamente a pauta indígena, mas só que a distância inviabiliza muitas vezes a ação dela. Evidentemente que a Defensoria Pública também tem o seu lado. Nós somos burgueses, né? Nós somos burgueses brancos que vivemos em grandes cidades. Isso é inexorável, não tem como. Assim, a minha vida, minha esposa está aqui. Né? Não adianta eu viver em várias comunidades tradicionais, por exemplo, aqui no estado do Rio, ou eu viver
A gente tem uma pauta agora muito rica na questão da violência urbana. Ainda que eu visite muitas comunidades, favelas, a gente tem uma atuação muito intensa também nisso. Por que eu comecei com violência urbana hoje em dia? Que a gente entrou numa ação em que o OAB pede o levantamento do sigilo do protocolo de uso de aeronaves, helicópteros, em operações policiais. Então a gente quer levantar esse sigilo. A gente entrou na ação já proposta pelo OAB. Assim que começou o dia, a gente finalizou essa peça. A gente não tem como estar em todas as favelas ao mesmo tempo onde vai haver operação policial. É um legítimo um requerimento das pessoas, no sentido de que a gente esteja lá quando tem operação policial. A gente não vai ser sempre que a gente vai conseguir, e a gente não sabe de antemão quando a gente vai conseguir estar lá. 4 horas da manhã, eu, como uma boa parte de vocês, está dormindo ainda. Está aqui uma operação policial, você vai lá, vai precisar de Deus, não vou conseguir chegar. Acho que é muito nítido isso. Então, a nossa atuação ela deve favorecer a estratégia, né? O que a gente chama de litigância estratégica, em pensar casos emblemáticos que a gente possa efetivamente atuar. Acho que basicamente assim, é o nível de conflito que a gente quer levar para vocês. Apesar de tudo, a Defensoria Pública do Rio não é uma entidade, não digo de governo, mas ela é de Estado, e a partir daí a gente tem que ter uma interface com o Poder Executivo. Eu, infelizmente, vou trazer aqui uma questão que não é informação, não é um devaneio, não é um pensamento meu, mas é um dado objetivo. Não vai haver demarcação de terra nesse governo. Isso é muito claro. Não vai haver. Eu não estou dando, eu estou dando spoiler, não é fato. É fato porque a gente sabe. Não estou aqui elucubrando. A gente sabe por informação da cúpula. Então, a nossa atuação tem uma questão aí muito interessante de tentar preservar o que a gente tem, de tentar viabilizar a vida nesses espaços. Uma outra atuação que a gente está tendo uma atenção bem especial são quilombos em Mangaratiba, em que a gente está tentando preservar o processo administrativo, o procedimento administrativo de demarcação. Está sendo uma atuação bem interessante, porque a lógica é o tempo inteiro de espremer essas pessoas e limitar o tempo inteiro o acesso dentro dessa sua lógica, Emerson, que você colocou, que o espaço é fixo e tem uma fronteira delineada o tempo inteiro. Essa lógica é a do colonizador, e ela repete muito mais a visão do colonizador. Basta dizer que a gente vendo o mapa dos Estados Unidos, né, os estados foram traçados ali quase que a régua, como foram na África também. Qualquer aluno de ensino médio com um mínimo de atenção ao mapa consegue constatar isso, talvez até sozinho. Então a gente tem o tempo inteiro tentado incidir em questões que na verdade são de direito de vizinhança, como eu gosto de falar, porque até para reconhecer que a terra deve ser declarada terra tradicional. E esse é um ponto interessante da gente falar, que a terra já está lá, porque no direito, quando a gente fala que a gente está declarando alguma coisa, é alguma coisa que já aconteceu antes. Então é por isso que a gente sempre tem que falar na declaração de que a terra é indígena, na declaração, porque na verdade a posse, a propriedade ali, a rigor, né? Não gosto de falar muito que é a terra da União, mas eu gosto de insistir muito no tema de que a propriedade dos territórios, dos povos tradicionais. Então, na verdade, a gente tem que voltar e declarar a propriedade desses territórios. Então, a gente tem tentado incidir nesse exemplo lá do quilombo de Mangaratiba para garantir o acesso e entrada de bens e serviços ali para aquelas pessoas. Luz elétrica, material de construção, semente, por aí afora. Poucas semanas, né? Coisa de poucos meses. Está sendo muito especial contar com ela na minha equipe, porque
a noção de público e privado está sendo absolutamente desconstruída na minha cabeça, e talvez por isso seja tão importante preservar os povos indígenas nas comunidades tradicionais. É muito importante que nós tenhamos essa visão e da desconstrução do próprio direito e como a gente pode também acrescentar na vida do indígena com uma concepção de direitos humanos plural e atenta ao diferente. A gente falava aqui agora, né, do exemplo de crianças que nascem com algum problema alguma deficiência física logo de cara. Né? Como é importante também essa visão de direitos humanos eurocêntrica para acrescentar no indígena. Então, esse multiculturalismo tem uma interface com os direitos humanos dessa concepção europeia que eu acho que podem também acrescentar e formar uma cultura cada vez mais solidária e, como ela gosta de falar, irmã, né, dos parentes. Vou passar aqui para ela um pouquinho do microfone, tá? Queria agradecer muito a atenção. Infelizmente eu não consegui preparar nada, é uma lástima, assim, eu não sou um acadêmico, sou um defensor público. Assim. Não sou dos mais preparados, mas com certeza vocês podem cravar, dos mais aguerridos e dos mais apaixonados pela carreira, a gente está aí nessa. Falou? Boa noite a todos, né? Eu vou falar com vocês em Nhangatu, que é meu idioma, vocês não vão entender, mas depois eu vou falar para vocês. Eu costumo dizer no meu idioma, porque nós estamos com um parente aqui, cada indígena fala um idioma diferenciado, nem todos os índios se entendem. Se você tiver 30 indígenas aqui de todas as etnias diferentes, são 30 idiomas diferenciados. O meu costume da minha comunidade, da minha aldeia é diferente da comunidade do parente, então eu falo pela minha etnia que sou Baré. Tá? Então eu quero dizer a vocês, Ienadepu e Xequirimbaua. Isso quer dizer que nós indígenas somos guerreiros. E quando eu ouço e tenho esse privilégio de vir para esta bancada e estar aqui presenciando a sua fala, em meio tempo eu fico, como vocês falam aqui fora, meio rachado e cortado por dentro, né? Porque a gente sai da nossa zona de conforto para vir aqui para esse outro lado, vivenciar uma cultura diferenciada e para com que o povo da gente lá dentro, quando você fala o tanto de números que tem, bonitinho, organizado, eu acho perfeito, eu acho legal. Mas todos os dias dentro de comunidade indígena estão morrendo liderança e agora tipo 380, 400 indígenas. Crianças, pajés, caciques, sacacos estão morrendo todos os dias. E isso não é relatado aqui fora. E quando nós vemos para esse lado aqui, para tipo verificar que a linguagem com que vocês se direcionam a nós, ela tem que ser diferenciada. Por quê? Porque a maioria dos parentes indígenas não sabe ler, não sabe escrever. Como é que você vai falar com linguagem acadêmica com uma pessoa que não tem conhecimento? Vocês estão falando comigo agora e tendo o privilégio de eu sentar aqui ao lado do meu chefe, por quê? Porque eu falo português. Né? Falo português. E se eu não falasse português? Eu vou dizer para vocês aonde dói. Todos os dias, você olhar um cacique, um pajé chorando, pedindo socorro, e ali dentro você vê as pessoas chegando e matando, você imagina um arco e flecha para um pessoal que está amarrando indígena dentro de comunidade. Está amarrando e está matando. Então, só que isso não sai na TV, isso não sai na mídia. Então, isso nos preocupa muito. Por quê? Porque a coisa está sendo muito bonitinha aqui fora. Fora está sendo tudo muito bonito. Nada está nos fortalecendo.
O que está nos fortalecendo somos nós sairmos da nossa base, da nossa zona de conforto, para vir aqui para esse outro lado e automaticamente pedir socorro uns aos outros, que são os parentes que estão na cidade. Porque se eu for falar para você o que é o significado do meu grafismo, você não vai saber o que é. Quando eu me pinto, você não sabe qual a diferença de um grafismo para o outro. Você não sabe quando eu estou para a guerra, quando eu estou ali, tranquilo e estou feliz. E nesse momento, todos os povos indígenas estão chorando. Todos. Então isso é muito forte. Então quando eu venho para esse lado aqui, venho para fazer direito, para ver o que eu posso fazer. Então eu deixo filhos na minha aldeia, deixo tudo para vir para uma cidade, viver uma vida que não é a minha. O que a gente vive aqui não é a minha. E tem que se ter um cuidado. Tem que se ter um cuidado, e para falar de índio tem que ser índio. Entendeu? Quando eu falo, eu respeito todos os indigenistas, todos. Mas indigenista não é meu porta-voz. Quem é meu porta-voz sou eu mesmo. Quero agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos vivendo em um momento que essa situação de terra, nós vamos ter a terra demarcadas, nós não vamos ter terra demarcadas de fato. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu jogo ao vento. E eu sei que aqui estão todos nessa bancada, estão todos aqui. 4 vai levar isso para o coração e vai levar adiante. 3 provavelmente nem lembro do que eu vou falar agora. Foram vários parentes indígenas reunidos, não só do Rio de Janeiro, mas de outros vários lugares, caciques. Foram para Brasília e ficaram na rua. Isso. Na rua. Aí como é que a gente está fazendo demarcação? E parentes trabalham muito com o lado coletivo, eu por ele por mim. E nós temos uma parente ali. Só que nós estamos, vou falar uma coisa para vocês, nós estamos sem pai e sem mãe. É assim que nós estamos sentindo. Estou falando por mim. Então, muitíssimo obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Tá? E dizer que esse momento daqui é um momento que nós estamos todos cortados por dentro. De fato. Muito obrigada, viu? E Sheikerimbau. A dor é forte, mas a gente não desiste. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem que resgatar nesse momento, porque, desde o meu ponto de vista, o que eu percebo é uma imensa insensibilidade do poder público com relação às lutas, né, que a gente tem que travar. E só para vocês terem ideia, o estado do Rio de Janeiro é o estado mais atrasado do país no que diz respeito à garantia do direito à educação diferenciada. Só para vocês terem ideia do que é a situação, nós estamos tentando, há 2 anos, depois de 13 anos de luta, constituir o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena para garantir o currículo diferenciado do Guarani. E só agora conseguimos fazer, até agora, 3 reuniões, Emerson e eu participamos desse conselho, 3 reuniões, porque no decreto que institui o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, está dito que não pode gerar um ônus para o Estado. Então, como é que a gente faz para se reunir, para levar indígenas das diferentes aldeias e diferentes etnias para discutir a questão da educação escolar indígena? E é sempre uma discussão muito difícil, porque se convencionou da cabeça dos brancos que só tem Guarani no Rio de Janeiro. Isso não é verdade. Há muitos povos indígenas no Rio de Janeiro, muitos povos indígenas morando em favelas, morando em periferias, precisando de apoio do Estado para garantias básicas do seu direito à educação, direito à saúde. São 14 mil. São 14 mil indígenas desaldeados, vamos dizer assim, né, vivendo em condições precárias, né, sem garantias de direitos que o Estado deveria oferecer. Então, eu quero comentar rapidamente, primeiro saudar a companheira, que bom que você está aqui. Eu estava muito preocupado de não ter uma representação indígena
para uma mesa como essa. Que bom que você está aqui, muito obrigado. A gente tentou fazer articulação, porque nosso grupo de estudos, né, o GEASUR, da Unirio, tem muita interlocução com vários povos indígenas, mas em particular com os Guarani, aqui do Rio de Janeiro, e a gente vem trabalhando com eles, só para comunicar quem chegou depois. Esse é um livro disponível para download, tá? Educação Ambiental desde o Sul, que a gente publicou no passado. E nesse livro tem um capítulo dessa nossa interlocução com os povos indígenas, em particular com os Guarani. Escreve um capítulo a Sandra Benite. Sandra é uma companheira super interlocutora nossa, que vem fazendo uma trajetória acadêmica. E, entre esses indígenas que têm se destacado na luta, eu gostaria muito de destacar os escritores e escritoras, em particular as escritoras indígenas, como Eliana Potiguara, entre outras. Aline Caiapó. E Márcia Cambé. Aí tem muita gente. Para não ser injusto, não esquecer de ninguém, citar aqui a Sandra Benite, né? Gostaria de recomendar muito os trabalhos que ela vem publicando. Entre os trabalhos que ela vem escrevendo, esse que ela publica como capítulo de livro aqui, que é fruto de uma interlocução nossa, muito interessante, que ela fez a orientação, não é co-orientação não, é orientação mesmo, junto comigo, de uma aluna de graduação, a Clara, que fez 2 monografias orientadas pela Sandra, né? E os resultados dessa pesquisa, que é com as aldeias lá de Itaipuaçu e Maricá, são sistematizados aí na forma de um capítulo de livro, esse aí que vocês podem baixar para download, por download. E tem outros trabalhos que a gente vem escrevendo. Nós, como somos uma universidade pública, né, estamos interessados em justamente pensar a formação, e em particular eu sou da Escola de Educação, né, eu sou biólogo com inserção na educação e focado na discussão da educação ambiental. E a minha interlocução com os Guarani tem 20 anos. Eu comecei a trabalhar especificamente com educação escolar indígena com o povo Guarani a partir de um convite do Proíndio, que eu gostaria de sugerir que vocês conhecessem. Proíndio é um programa de pesquisa, também um grupo de estudos, um grupo de pesquisa muito consolidado, coordenado pelo professor José Ribamar Bessa Freire, na UERJ, onde ele abriga lá um centro de referência de estudos sobre educação indígena no Rio de Janeiro. Fruto desse trabalho tem um acervo gigantesco sobre a presença dos indígenas, de povos indígenas, na cidade do Rio de Janeiro, desde o século XVII, XVIII, enfim, com muita inserção política na cidade do Rio de Janeiro. É uma pesquisa importantíssima que ele faz em arquivos da cidade e registra, resgata, aponta a presença de povos indígenas, lideranças indígenas, desde da colônia, passando pelo Império, sempre nessa luta, sempre nessa constante busca de reconhecimento de direitos, né? O professor Bessa, em conversas informais, me ensinou muito acerca da diplomacia indígena e aponta os Guarani como uma experiência de diplomacia muito interessante e vai mostrar exemplos vários nos livros, nos textos que ele publica, de como se resolvem conflitos historicamente, né? Como existe resistência, mas também existe reexistência. E a reexistência é algo que para nós na pedagogia nos interessa muito, né? A gente obviamente tem muitos problemas, há muita resistência, como o Emerson apontou, mas há também muita reexistência. E essas reexistências são criativas, são potentes, são muito produtivas, né? Então não há só problemas, há muitas respostas dadas por lideranças indígenas ao longo da história do Brasil e que permitem a gente dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade profundamente indígena. Muito do nosso território aqui é constituído em função da grande e importante influência que os povos indígenas têm no nosso jeito de construir essa cidade. Essa é a pesquisa do professor Bessa, que eu gosto muito,
e que eu gostaria de recomendar também que vocês acompanhassem a coluna que ele escreve para o jornal do Correio do Amazonas, chamada Taqui para Ti, né? Onde ele sempre traz uma história, uma crônica de lideranças indígenas, apontando essas resistências que são muito importantes e muito interessantes para que a gente possa conhecer, né? E acho que, para nós da pedagogia, tem sido um celeiro de possibilidades incríveis. E nós estamos tentando fazer é justamente pensar estratégias de, academicamente, né? A gente está na universidade, produzir conhecimento que possa dar suporte para políticas públicas, que possa ajudar a construir alternativas, enfim, apontar, fazer a denúncia do que tem que ser denunciado, mas também fazer o anúncio do que pode ser possível. E aí, baseado nisso, que está aqui o João Marcelo. O João Marcelo é pesquisador nosso, já fez a sua graduação em Ciências Ambientais, ex-estudante lá da graduação, mas já formado, um cientista ambiental, que fez a sua monografia sobre um conceito que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, já que é um curso, né, pensar uma possível abordagem para a temática da problemática indígena e seus territórios, que é a ideia de racismo ambiental. Pensar o racismo ambiental a partir do ataque aos povos indígenas. Então eu vou pedir para o João Marcelo mostrar um pouco da pesquisa dele, mas antes eu quero situar vocês um pouco desse contexto do que acontece na nossa experiência. Acerca então, em 2002, mais ou menos, o Proíndio, junto com um professor que eu também gostaria de recomendar a vocês, Armando Martins de Barros, que infelizmente já é falecido, começou junto com muita gente, a pleitear, né, esse atraso a oferta de uma educação escolar indígena diferenciada. Isso é garantido na Constituição Federal. Os povos indígenas têm direito à sua própria educação, né? Têm direito à sua educação diferenciada. Isso é uma questão de direito, não é favor nenhum do Estado. Escreveu vários livros, mas um que eu gostaria de recomendar como uma sugestão, já que é um curso, né? Chama-se Todo Índio na Escola. Ele compila as trajetórias dos vários projetos que existiram para tentar fazer essa oferta de uma educação escolar indígena baseada nos princípios da educação diferenciada, e que entre eles está o direito de se falar e, como diz a Sandra Benite, de se viver na língua. Isso que a companheira falou, de fortalecer, reconhecer a diversidade de etnias e a importância de se experimentar e de se viver na língua. Falar a língua é muito importante para a manutenção da sua identidade, para a garantia da sua conexão com a sua ancestralidade, né? E é muito importante para quem tem interesse também em trabalhar com povos indígenas, conhecer essa diversidade linguística. Se fala muito que o Brasil é um país de mega biodiversidade, mas a gente esquece que é um país de mega sociodiversidade e inclusive de mega diversidade linguística também. Nós falamos cerca de 270 línguas indígenas, como falou aqui o professor Emerson, e suas variantes. Cada língua dessa abriga não só uma outra língua diferente, abriga também uma forma de ver o mundo diferente. É como se fosse uma biblioteca, é como se fosse um registro de uma ancestralidade que explica muito sobre as suas relações ecológicas daquelas sociedades com os seus ambientes. Há palavras em Guarani que explicam, que dão um mapa, por exemplo, de uma determinada situação. Itaipuaçu, que foi a última experiência que eu tive, conversando com um ecolinguista, um sujeito que se dedica a entender a relação da língua com o meio ambiente. Itaipuaçu, a gente responde assim de uma maneira leviana, que é pedra grande, Ita é pedra, Açu é grande, né? Mas no Guarani tradicional, conversando com os anciãos
Guarani, que eles chamam de Tiramões, os mais velhos, Tujá, os mais velhos, Tiramões é o avô, né? Falando com os avós, falando com os mais velhos, eles vão decupando essa palavra e entendendo que ela fala do suave som que bate na pedra. E essa localidade, portanto, mostra que aquele lugar ali é um lugar de mar forte, que desde longe, desde a pedra do elefante, você ouve o mar batendo. Então, isso tudo diz muito sobre o território, é uma forma de explicar o território que a gente, o nosso epistemicídio, né, nossa forma de matar conhecimentos, porque nós somos sujeitos da colonialidade, né? Nós sofremos o processo da colonização, mas até hoje sentimos os efeitos da sua colonialidade, né? No apagamento, seja no apagamento dos nomes e sobrenomes que a gente tem. Se diz que supostamente todos os brasileiros são descendentes de indígenas e de negros, né? Mas os nossos sobrenomes são todos europeus. Os sobrenomes indígenas e africanos foram sistematicamente aniquilados, apagados, numa espécie não só de epistemicídio, mas, como vem falando as companheiras trans, de um identicídio. Existe um identicídio indígena também nesse momento, né? Nós estamos sofrendo um identicídio dentro de um rolo de compressor, que são efeitos da colonialidade, que por sua vez representam nada mais, nada menos do que os efeitos da branquitude, do processo de branqueamento que esse país vive e está em curso. Nesse momento, nós temos um presidente da branquitude, que representa um discurso da branquitude. O rolo compressor dessa ideia de desenvolvimento não é mais nada mais, nada menos do que o próprio efeito de branqueamento, o próprio efeito de branquitude. Ele é corporificado na figura do senhor Bolsonaro, do senhor Witzel. Eles não são, e do próprio Crivella também. Eles não são outra coisa senão os sujeitos da colonialidade, ou seja, Cristóvão Colombo chegando em sua caravela até agora. Chama-se A Conquista da América, a Questão do Outro. Esse livro eu acho muito importante para pensar questões de fundo que atravessam a problemática dos direitos humanos, porque, em particular, nesse texto, ele apresenta uma tipologia do problema da alteridade, do problema do encontro com o outro, com o problema da diferença, né, da alteridade radical. E, em particular, nesse livro, Todorov nos lembra também que Cristóvão Colombo não é o nome de uma pessoa, é o nome de um projeto político-pedagógico. Cristóvão vem de Cristóbal, portanto, cristianizador. Colombo vem de colonizador. Cristianizador, colonizador. É o mesmo projeto do Crivella, do Witzel, do Bolsonaro, de toda essa gente que vem com o seu rolo compressor do branqueamento, da branquitude, e que reflete sobre os povos indígenas no seu modelo de expropriação do direito à educação básica, né? Porque a relação com a terra é outra. Os Guarani são um povo, na sua origem, seminômade. Eles caminham, eles realizam sua vida caminhando, buscando o que eles chamam de U'Arei, a terra sem males. E nesses seus percursos de caminhadas pelo mundo, eles vão criando esse grande território guarani, que por acaso, coincidência ou não, a dissertação da Luísa Helena, participante do Proíndio, atualmente da Secretaria Municipal de Educação de Paraty, ela vai notar que o território ancestral guarani coincide com o aquífero guarani. De alguma maneira, nas histórias guarani ancestrais, os Nhanderu, nosso criador, quando distribuiu os seres humanos na terra, os Mumbiá pela terra, os distribuiu aonde havia água. Então, coincidentemente ou não, os Guarani, na sua ancestralidade, na sua língua, no seu viver na língua, sabiam onde tinham água. Onde está a água? A água em Guarani é E a complexidade dessa língua é tão bonita, tão densa,
ela é uma língua aglutinadora, assim como o alemão. Eu estou tentando aprender há 20 anos, né? E confesso que é muito difícil, mas só para vocês terem ideia, que é aguinha, é água, é muita água. Então, você pode definir se você vive ou morre, né? E as entonações, elas mostram a complexidade dessa língua, que ela é baseada num jeito de falar baixo, porque ela é não violenta. Ela é baseada num código de não violência, de escuta. Para você aprender a falar o Guarani, você primeiro precisa aprender a ouvir, a escutar muito, né? Então, desde criança, a pessoa vai se formando na escuta e não na fala. É por isso um dos choques culturais que a gente vê quando lida com o povo Guarani, né? A complexidade de compreender essa relação é imensa, né? Porque a nossa sociedade é extremamente falante, agressiva, violenta e não tem muito espaço para audição, né? A gente ensina as crianças a terem sucesso na vida sendo desinibidas, falantes, comunicativas, isso a gente valoriza muito. E para os Guarani, ser um ouvinte, ser alguém que é mais passivo, que é mais calmo na fala, é absolutamente fundamental. Inclusive, isso também está na diferença da educação de meninos e meninas. Entre os meninos, quando há um comportamento mais falante, mais agressivo, mais expressivo, sobretudo pela fala, se coloca um brinco na língua, não, debaixo do lábio inferior, que limita a sua fala, né? Então você aprende fisicamente a limitar a sua fala. Eu devia ter posto isso em algum momento. Eu acho que a gente pode aproveitar esse curso para ser um momento de ouvir mais, né? Ouvir mais sobre povos indígenas, ouvir mais o Guarani, ouvir mais todos os outros povos, todas as outras 305 etnias indígenas que a gente tem, para conhecer, porque cada uma delas não é só uma língua diferente, é uma forma de ver o mundo diferente. São sociedades com a natureza e não sociedades contra a natureza como a nossa, né? Como diz um ecólogo social chamado Sérgio Moscovici, num livro chamado Sociedade contra a Natureza. O Ailton Krenak, que eu gostaria muito de recomendar o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, faz um depoimento num outro momento, que é algo também que eu queria recomendar, Guerras do Brasil, um documentário Guerras do Brasil, uma série que é fácil de ser acessada, roteirizada por um grande companheiro nosso, professor Felipe Milanês, da Universidade Federal da Bahia, que discute questões de território no campo da ecologia política, né? Já retomo esse aspecto, porque eu acho que ele é o que liga aqui com a fala do companheiro João. Nesse trabalho, o Krenak, que é um grande sábio, um grande companheiro da luta, uma pessoa incansável na luta, que desde 1988, pelo domínio do português, vai lá no Congresso, se pinta, não sei se vocês já viram isso, né? É um dos momentos mais marcantes da Assembleia Constituinte de 88, se pinta denunciando a guerra de mundos. Nós estamos em guerra, diz o Krenak nessa entrevista do Guerras do Brasil. E ele, num determinado momento desse vídeo, diz assim: nem sei por que você, que é meu entrevistador, me olha com tanta simpatia, porque nós somos povos em guerra. Nós estamos em guerra. Existe uma guerra de mundos nesse momento, né? E os povos indígenas estão perdendo. Os 305 povos indígenas choram, estão cortados por dentro, estão perdendo. E eu acho que um momento como esse aqui é extremamente importante para a gente convocar o que os Guarani chamam de Shondaru, novos guerreiros. Então, convocar o Shondaru e as Cunhã Shondaru, as mulheres guerreiras, para a luta. Agora é a hora da luta. E nós temos uma luta imediatamente aqui, como moradores da cidade do Rio de Janeiro,
diante de um defensor público, como coletivo nesse curso, nós temos que cobrar uma resposta do Estado brasileiro contra a ação racista desses deputados que atacam a aldeia Maracanã insistentemente. Nós temos a obrigação ético-política de sair desse curso com, no mínimo, um manifesto, no mínimo, uma ação política contra esses resultados que não nos representam. O papel da universidade do século XXI, o papel da universidade pública do Rio de Janeiro, da universidade pública do Brasil, é esse. É da gente mostrar a serviço da sociedade como prestadores de serviço que somos. O conceito de racismo ambiental, que me parece uma possível abordagem teórica para entender a complexidade da dinâmica do direito ao território, dos direitos humanos, da violação dos direitos humanos. Trabalho aqui como forma de resistência ainda de uma universidade pública gratuita de qualidade, com diversos alunos resistindo aqui, principalmente nós falamos povos originários, nós somos povos indígenas das comunidades tradicionais. Então, aqui, queria até, não sei se te ofende o grafismo que foi feito em mim por um pataxó, de qualquer forma, né, que eu fico muito assim com o pé atrás para a apropriação cultural e essas coisas, né, mas é isso. O meu trabalho, no caso, vislumbra, né, estudarmos, pesquisarmos sobre como o efeito das mudanças climáticas pode atingir de maior forma, né, os povos originários, comunidades tradicionais e sociedades de modo geral não branca. Então, através disso, né, comecei com uma introdução sobre os acordos internacionais, né, o que o homem branco pensou, né, para o Global Sul, né, para a América do Sul, sem a participação, né, de nós, sem a participação dos interesses da classe mais desfavorecida. A partir depois, falo sobre um pouco de colonialismo, colonialidade, decolonialidade, o movimento popular dentro do contexto climático, os conceitos de racismo ambiental, educação ambiental e justiça climática. A injustiça climática, ela vai desde essa relação abusiva que os países do norte têm com o Global Sul, né? Então essa relação se dá desde o século passado, desde essa forma de exploração de matéria-prima até o consumo exacerbado de energia por parte deles, e nós que somos o povo que menos emite gases de efeito estufa, estamos pagando muito mais alto com os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, a partir disso, né, Goulart diz que a partir da crise ecológica mundial, as minorias sofrem pressão desde a operação do sistema econômico, racial e a desvalorização humana. Então, através disso, né, essa nuvem que é o colonialismo, né, que vem desde o século passado, né, as coisas permanecem as mesmas, né, as grandes navegações, hoje a gente pode dizer que são os bancos, os grandes bancos, as dívidas com o FMI, a dívida pública, a dívida externa, né, que torna a América do Sul sempre refém dos países do norte, né, sempre refém dessa política, né, opressora, e que no final das contas, né, o processo de colonialidade faz o quê? Com que os povos originários, né, dentro do contexto de globalização, fiquem à deriva, né? Deixem de existir. Então cabe muito os povos originários estarem sempre resistindo em meio a isso tudo. Então, dentro disso, o que configura o racismo ambiental, né? O racismo ambiental, ele vem de um sacrifício de uma população majoritariamente não branca, que reside longe dos grandes centros urbanos, em lugares que são propícios no caso, o impacto ambiental, né, no caso de alta poluição. A gente vê isso como exemplo da TKCSA, de mineradoras. Hoje em dia também a gente se fala muito na Amazônia com a contaminação de minério nos rios por parte dos peixes, que são grandes bioacumuladores, né? Qual é a cara do racismo ambiental, né? O racismo ambiental é atingido no Leblon?
Não, né? Então, o racismo ambiental tem cor, classe e gênero. E é o quê? É o sujeito, em vez de falar suburbano, eu preferi colocar o suburbano, né? Porque a sociedade, né, o homem branco configura o suburbano como abaixo do urbano, né? Como um cidadão de segunda classe, o favelado, o indígena e o periférico. Enquanto isso, o homem branco é caracterizado pela figuração eurocêntrica, detentora do poder econômico, razão intelectual, capaz de validar qualquer cosmologia, fé e saberes tradicionais, né? Que são dos povos indígenas e dos povos quilombolas. Fiz um compilado, no caso de dados sobre mudanças climáticas e como elas vão atingir, elas têm a propensão de atingir o Rio de Janeiro, né? Então, através disso, o relatório da Fiocruz, ele faz uma abordagem com dado vulnerabilidade municipal de modo padrão. Então, ele pega a vulnerabilidade geral, porque a vulnerabilidade ela tem 3 pilares, né, de análise, que é o ambiental, o social e a saúde, né, o socioeconômico no caso. E para o índice de vulnerabilidade municipal, eles usaram também o índice de cenários climáticos futuros. Então, através disso, né, no município de São Gonçalo, né, a gente foi na escala de 0 a 1. O grau 1 é o grau de maior vulnerabilidade, foi dado para São Gonçalo com dengue, porciúncula com leptospirose e Magé, Friburgo, Paracambi com leishmaniose documentar. Gente, eu sei que por enquanto não está abordando tanto os povos indígenas, vocês vão ver mais para frente, tá? Aquele era um mapinha, né, que... Pode voltar rapidinho, só para eles verem o mapa. Um mapinha que as regiões, fragmentos mais escuros, né, se vocês puderem identificar, são os mais atingidos no âmbito da saúde. Os mais claros já não tem tanto isso. Pode passar, e a gente pode fazer uma associação com o último mapa que vai vir no slide também. O índice de vulnerabilidade social, que vem de estrutura familiar, acesso ao conhecimento, poder econômico, pode passar. Então, tá uma coisa louca ali naquele mapa, né? Tem vários fragmentos fortes, né? Então, indica que aqui no Rio de Janeiro tem uma grande desigualdade social. Tem boa parte dos povos do Rio de Janeiro tem uma vulnerabilidade social muito forte e poucos, né, que são indicados lá pela zona sul, né, tem um poder econômico mais forte. O índice de vulnerabilidade ambiental vem da cobertura vegetal, conservação e biodiversidade, a linha de costa, que vai ser um dos grandes pilares que a gente vai poder apontar seguidamente, e os eventos hidrometeorológicos com vítimas fatais. Os fragmentos, mais uma vez, os fragmentos mais escuros têm a propensão de corte de cobertura vegetal, esses eventos de desastres naturais, deslizamento de terra, de grandes chuvas. Através disso também tem o advento da onda de calor nas mudanças climáticas, né, que vem da supressão vegetal, do desenvolvimentismo, né, com materiais que absorvem calor e que mudam, né, os padrões de adversão de ventos e brisas, né, diminuindo a umidade dos ambientes, né, e provocando maior aquecimento. Então, de acordo com Belém, né, várias cidades do Brasil, né, se encontram na linha de costas, né, e através disso parece que a propensão é de 8 a 10 centímetros com aumento do nível do mar. Então, quando a gente fala de aumento do nível do mar, parece uma coisa que, nossa, vai ser um alagamentozinho e tal, e tá tudo beleza, mas não é, né? Eu coloquei até essa foto de uma calota polar, né, derretendo, porque vai muito além, né? Aumento do nível do mar vai de movimento de massas de terra, vai de, mexer na qualidade da água, né, poluição da qualidade da água. E aí, o que acontece no meio disso tudo? Nós temos aqui no Rio de Janeiro as populações indígenas do Rio de Janeiro, que residem exatamente aonde? Nas linhas de costa. Então, exatamente Paraty,
Angra dos Reis, né, com os indígenas em Paraty, a população Guarani, a população Pataxó, populações caiçaras também não são indígenas, mas são comunidades tradicionais, e o Quilombo Campinho da Independência, né, eles não precisam, mas são elementos primordiais para a resiliência do local, né, para a resiliência da biodiversidade mesmo. Então, o que acontece? A gente estava falando das ondas de calor. As ondas de calor podem prejudicar muito, né, no caso, a agricultura dos povos tradicionais, né, e além disso, né, com grande derretimento, aumento do nível do mar, né, o desmonte de terras, né, prejudicando o local, né, de residência e resiliência dessas populações. Então, sobre o caso de riscos de enchentes a grandes chuvas, né, esse mapa, né, mostra os fragmentos mais escuros com os maiores riscos de enchentes e inundações, e os fragmentos vermelhos é onde estão localizadas as favelas. E hoje, né, com esse sistema todo, né, as pessoas pensam, não, os índios e as comunidades estão somente nas florestas, e não estão, né, estão muito perto de nós nas comunidades irregulares. Então, não só a população negra será atingida, a população não branca como um todo, em todas essas localidades, estão sendo mais fortemente atingidas pelo advento das mudanças climáticas. Aqui é um mapa das regiões, né, do Rio de Janeiro identificadas, né, pelo INSAI, né, onde tem populações indígenas, onde estão terras indígenas mesmo, já que estão na Costa Verde, estão em Paraty e Angra dos Reis. E os dados, segundo o Guzmão, né, esse é um mapa feito com um recorte da população, onde residem as populações não brancas. Então, em vermelho são negros, em verde vocês vão ver são pardos, em azul são brancos. Então, nesse primeiro mapa, em vermelho, são negros no Rio de Janeiro, de modo geral, pardos, também, não sei se segundo o IBGE, eles configuram pardos como indígenas, e os brancos, bem na Zona Sul. Esse é um mapa mais focado na Zona Sul, mas a gente vê uma concentração muito maior nesse fragmento verde, de brancos residindo na Zona Sul. Por mais que seja também uma linha de costa, mas a Zona Sul ela tem uma infraestrutura resiliente aos habitantes dessa região. Mas a discussão que eu quero fazer dentro disso, a ONU diz muito que os programas de desenvolvimento sustentável internacional dizem muito que nós temos que focar em cidades inteligentes, mas será que a melhor forma é você pegar uma educação ambiental e colocá-la de cima para baixo, ou você pensar em conjunto com os povos, com as comunidades tradicionais? Então, através disso, eu foquei na ecologia de saberes, porque ela não permite a monocultura, ela vai contra essa monocultura do saber científico e leva em consideração os saberes tradicionais, as medicinas da floresta, reconhecendo a multiplicidade, né, de outras formas de produção e compartilhamento de conhecimentos sob uma perspectiva decolonial, né? É preciso que, dentro do contexto da justiça climática, né, porque o que é a justiça climática? A justiça climática vem dos movimentos ambientais, dos movimentos sociais e ambientais dos Estados Unidos, que é você reivindicar o direito dos povos menos favorecidos, os povos que vão ser mais atingidos pelas mudanças climáticas. Mas não adianta você fazer mudanças climáticas, justiça climática, achar que vai promover uma justiça climática sem uma educação ambiental de base comunitária, sem reconhecer os povos indígenas como sujeitos, como indivíduos, como donos de sua própria história. Então, dentro desse conceito, a ONU diz, vamos fazer cidades inteligentes que sobrevivam às mudanças climáticas. Porém, os grupos mais vulnerabilizados, né, as comunidades tradicionais, eles já têm a própria epistemologia, eles já têm a própria educação ambiental deles, que é a educação de base comunitária, ela emerge, ela vem da resistência.
ela vem das lutas, ela vem dos saberes, das medicinas. Eles têm a própria forma de resiliência. Então, o sujeito abordado da pesquisa, ele vive e sobrevive de modo pouco e total oposto aos habitantes do asfalto da classe média alta, né? E com isso, a educação ambiental crítica, a ecologia política incitam um diálogo, a emergência de uma dialógica própria dessa população, respeitando sua história de vida, seu conhecimento e empoderamento popular. Gente, obrigado, tá? Pode fechar. Queria também aproveitar para dizer que essa é uma abordagem de uma possibilidade que dessas comunidades indígenas que a gente tem, cada uma delas é quase que uma faculdade de educação ambiental, é uma universidade ali, né? Então, quando a aldeia Maracanã se chama de universidade indígena, essa pluriversidade, né, eu concordo, e é isso mesmo, e a gente tem que lutar por ela, porque ali há algo novo de vanguarda surgindo, né? Então, viva a luta dos povos indígenas no Brasil.